amigos, eu já acho que é até um martírio a minha visitação mês a mês aqui nessa casa, né? Tem hora que eu fico mostrando no baú dos meus estudos. O que é que eu vou falar para os meus amigos lá de Colônia? Porque vocês estão no meu caderno de amigos, todos indistintamente. E eu pensando na pequena viagem até aqui, e depois eu me lembrei de um fato que está presente muito em nossas vidas. Eu comentei esse início, que eu vou falar em outros textos, que o Senhor Jesus fez uma abertura para cada um de nós, dizendo assim: achareis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sempre é o futuro. Quem vai procurar a verdade somos nós. E às vezes as pessoas, os nossos irmãos, não gostam de lidar com este problema, porque acham muito difícil, muito complexo, e fica perguntando sobre a vida. Então existem pessoas que se fundamentam em uma verdade que ele baseou e vive a vida toda. No dia de ontem eu recebi uma visita na minha casa e uma pessoa me dizia, entre outras coisas, que ele achava que eu me dedicava muito à parte religiosa, que eu não tinha uma vida assim socialmente muito participativa, que ele não me veia assim, frequentemente em nenhum lugar público, uma série de coisas. Bom, primeira coisa, o entendimento da minha verdade com relação à vida, eu posso dispensar isso. Basta para mim a minha consciência, os estudos e a convivência com vocês e o Evangelho de Jesus. É uma verdade que eu consegui montar em minha vida. E aí ele começou então, eu mexer no assunto, porque na vida, o que a gente leva é o que a gente come, bebe, diverte, só isso que a gente leva, mais nada. Eu não podia, de forma alguma, contestar que o ponto de vista dele, a doutrina espírita ou os ensinamentos do Senhor Jesus pede para que a gente respeite o ponto de vista do nosso semelhante, por mais desigual que seja do nosso, que não nos cause irritação, que a gente não venha a nenhuma discussão, porque nenhuma discussão traz benefício a ninguém. Na realidade, quando alguém ela conta o ponto de vista dela, diferentemente do nosso, é nossa obrigação dentro da lei de caridade a gente acatar silenciosamente e dizer a ele: se é assim que você pensa, Deus te abençoe. Se ele falar para mim, você não acha certo que o que a gente leva dessa vida é o que a gente come, bebe e dorme? Aí se ele me perguntasse, me propusesse essa pergunta, eu diria francamente: não, eu não concordo. Mas por que você não concorda com esse ponto de vista? Porque a doutrina espírita, ou dos espíritos dos homens, convenceram a mim que eu tenho que criar uma vida espiritual, eu tenho que mais viver de sentimento do que de sensação. Nós vivemos num corpo físico que ele promove sensação em nós. E a grande luta para que a gente tenha fé é não deixar as sensações que o corpo promove, com os vários órgãos, sobrepor ao sentimento. É mais vantajoso nós vivermos cercados de bons sentimentos do que de grandes sensações físicas. As sensações físicas são passageiras e deixam marcas no nosso corpo ou na nossa consciência. O sentimento
bem planejado, bem aplicado, ele produz satisfação, alegria, paz e saúde nossa. Por esse motivo, qual caminho que eu tenho que procurar? Aquele que promove a minha paz, a minha tranquilidade. E não é por outro motivo que eu venho aqui, vou em várias casas, faço bastante encontros, converso com várias pessoas. Por quê? Me fez feliz, me tornou uma pessoa ricamente feliz. Ricamente feliz. E como eu sou rico nessa particularidade, pede a lei da caridade que eu distribua a minha riqueza entre todos. E a riqueza que eu posso distribuir é o meu entendimento. Eu tenho que trazê-lo bem equilibrado para entrar no sentimento de todos vocês, penetrar no coração de vocês. Nada mais, nada menos. E se eu distorcer qualquer coisa, o intuito, então, de me elevar materialmente, me promover materialmente, eu perco a complacência e o amparo dos bons espíritos para poder raciocinar simples e objetivamente para trazer a felicidade a todos nós. Existem pessoas que viveu a vida como esta pessoa me propôs ontem. E ela saiu de casa convicta de que ela vive melhor do que eu. Que ela está bem melhor do que eu. Que ela tem uma vida boa. E eu não tem problema. Mas, olhando nós dois fisicamente, eu notei que tem uma diferença. Na graça de Deus eu consigo manter, em função da disciplina, da doutrina espírita que provocou em mim uma modificação de vida, eu consegui preservar e consigo preservar parte da saúde que eu herdei desde o nascimento no corpo que foi feito pelos meus pais. E eu tenho lutado para não perder essa dádiva, que é a maior, uma das maiores de todas, é a saúde. E na conversa nós fomos falando, e ele é uma pessoa que gosta de aproveitar a vida por dias e viaja bastantemente. E aí a conversa se estendeu um pouco mais e ele dizia para mim, mas eu estou lutando, tem uns problemas de saúde, alguns probleminhas, mas eu estou lutando. E os probleminhas dele são pequenos, mas eu não acho que é pequeno. Ele tem uma distrofia em uma das válvulas do coração que nunca funciona com o tempo. Dos excessos da vida que ele fez e faz, mais na parte alimentar, ele descobriu que ele é uma pessoa diabética. Por conseguinte, a pressão dele é controlada via medicamento. E descobriu que ele é 7 anos mais novo que eu. E ele descobriu que ele tem um problema de próstata, exclusivo dos homens, e que está incomodando muito ele. E ele depois perguntou, e o que você tem de alguma coisa de doença? Eu falei, olha, para te falar a verdade, só tenho gastrite. Aí ele saiu pensativo e tudo mais, não conversando mais nada. Isso é a providência da doutrina espírita de nós. Porque nós estamos num aprendizado hoje, às vezes um pouco tardio, de que nós não devemos tratar de doença. Nós devemos tratar da nossa saúde. Evitar que ela fuja ao nosso controle. E essa pessoa prefere gastar para tentar arrumar a sua saúde. Não importando se pode ou não deve, se aquilo é proibido na área dele. Porque, na verdade, nós temos um projeto maravilhoso de vida. E esse projeto de vida, nós temos que vivenciar em um corpo. O corpo nosso é que manifesta o nosso espírito.
E um corpo doentio, o nosso espírito não vai se manifestar bem, de forma alguma. Porque nós já trazemos na nossa alma uma série de inibições que promovem em nós desarmonias que a gente diz ser crises existencial. E a maioria de nós não se conformamos de possuir um leve desconforto em qualquer área. Não estou bem é uma palavra que pesa muito em nossas vidas. Se a gente perguntar, você está bem? Eu não estou muito bem. Essa frase incomoda muito qualquer pessoa. Ela não tem mais a tranquilidade para viver. Em função disso, a misericórdia do Senhor Jesus prometeu a nós, há 2000 anos, que Ele enviaria para nós um Consolador para ficar conosco. O Consolador é aquilo que foi lido no Evangelho agora há pouco. Procurareis primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vai, Beth? Então, antes da gente se atirar ao mundo, nós devemos primeiro atirar para compreender nós e saber as necessidades reais que nós precisamos. Porque conforto e paz, tranquilidade, harmonia e saúde é um projeto íntimo e individual que cabe a nós defender com todas as nossas forças e entendimento. Não deve ser jogado então na mão, eu pergunto a palavra, com toda a competência que eles têm, na mão de um médico, de um farmacêutico ou de uma terceira pessoa. Isso é um problema que diz a nossa felicidade. Então eu devo lutar para isso. E Jesus houve por bem escalar uma pessoa em 1804, este senhor desta capa aqui, Hippolyte Léon, um francês, para começar o grande projeto da transformação da criatura. Cada criatura terá por obrigação cuidar de si próprio, criar o reino de Deus em si, para entender por que nós achamos aqui, por que nós temos o corpo, por que nós não temos determinadas coisas. E a doutrina espírita, em seu conjunto, ela fornece todos os elementos para aquela pessoa de boa fé, de boa vontade. Não bastasse isso, em 1947, 49, por aí, apareceu um cidadão, mais ou menos em 46, apareceu um cidadão próximo de Chico Xavier e disse ao mentor dele, ao gerente dele, vamos falar, o espírito de Emmanuel, que ele havia sofrido muito, se enganado de quando ele viveu na Terra e quando ele chegou no mundo espiritual. E essa criatura, ele falou assim, que queria então enviar uma série de livros para todos nós, para que a gente não venha sofrer a decepção que ele teve depois da partida dessa vida para a outra, quando a gente sai do corpo e vai viver a realidade que é de espírito. Quando uma pessoa não tem o entendimento que seja desencarnação, nós deveríamos falar assim, é a mesma coisa que uma pessoa que tem uma luva sobre a mão, ele tira a luva e sobra a mão. A luva é o corpo, a mão é o espírito. E do que nós fizemos da nossa mão, é o que nós vamos mostrar por aí. E esse cidadão foi, e o espírito de Emmanuel disse assim, não, o que você propõe ensinar a humanidade da Terra é vantajoso. E você pode, então, se aproximar do nosso amigo Franciscano Xavier para iniciar a tarefa de trazer ao mundo várias obras. E aí, na conversa, dentro do quarto de dormir de Chico Xavier, o Chico participava dessa conversa em espírito. E diz a ele assim, mas como é que você se chama? Pode pôr o nome do teu sobrinho aí, que está dormindo, André Luiz. E foi onde que apareceu o espírito de André Luiz. O espírito de André Luiz, depois de várias obras, o Emmanuel prefaciando, quer dizer, fazendo a abertura dos livros, um dia comentou,
perante nós. E contou uma lenda de um peixinho. Um peixinho que vivia num aquário. Alguém já deve ter comentado aqui, eu vou rememorar, né? Como diz lá na Globo, vale a pena ver de novo, né? Que vale a pena ouvir de novo, né? Então, o André Luiz, aliás, o Emmanuel diz assim, que ele tinha um certo aquário, um tanque muito grande, onde vivia inúmeros peixes. Os peixes maiores vão ficando gordos, pachorrento, né? Como toda pessoa que vai gozando da vida, vai engordando, não quer saber de nada, de alimentação. Os peixes maiores ficavam por cima do aquário e todo mundo que ia lá jogava comida, eles pegavam. E tinha uns peixinhos, e tinha um peixinho menor que toda vez que ele via alguma coisa querendo sobrar, que ele ia comer, os peixes maiores ele tomava dele, tinha que sair atrás. E ele foi ficando no fundo do aquário. Como ele não podia subir porque ele era pequeno e apanhava dos maiores, vamos falar em termos de materialidade, ele passou então a ficar ali. O que sobrava da sobra é o que ele se alimentava, o pequeno peixe. E ele foi andando pelo fundo do aquário e ele notou que tinha uma saída d'água. Como a gente diz, um ladrão, né, do tanque. Ele olhou e falou assim, acho que cabe ele aí. Ele deu uma olhada naquilo e tentou, que até um dia ele perdeu muitas escamas e conseguiu sair por aquela sobra, aquela queda d'água que sobrava. E ele foi seguindo aquela sobra de água, foi nadando, e de repente ele viu que ele entrou num córregozinho, uma coisa assim semelhante, que eu não guardo muito bem. E desse córregozinho ele entrou num córrego maior, num outro maior, e quando ele viu, ele caiu no mar. Ele ficou maravilhado do que ele viu de ter saído do aquário. Ele viu que tinha mais vida, que tinha mais beleza, não tem essa palavra, não existe, só estou colocando para dar ênfase. Que tinha mais diversidade, que tinha outros peixes, e quando ele chegou no mar, que ele viu os grandes peixes, ele não acreditou. Ele pensou, eu vou voltar lá no aquário e vou avisar os meus amigos para que eles se preparem, que tem mais vida, não é só no aquário. Quando ele voltou com um esforço muito grande, igual fez o André Luiz para dar uma comunicação, você não imagina o trabalho que é para comunicar uma pequena página de um espírito desencarnado para um encarnado. E quando ele voltou, fez todo o trajeto de volta, um sofrimento terrível, e voltou no aquário e foi contar para os peixes que estavam no bem bom e que não tinha problema. Ele vivia naquela vida então de sedentarismo, né? Só sentados, né, os peixes, mas não existe. Quando ele contou, os outros peixes quase mataram ele, mas ele teve que sumir e desaparecer, riram, zombaram dele, falaram que ele era mentiroso, que ele não tinha visto nada. Ele falou, mas é verdade. O que ele fez? Sou desacreditado aqui, não posso comer nada, vou embora. E seguiu por aquele trajeto foi parar no rio onde cabia ele. Não passado muito tempo, veio uma grande chuva, uma tempestade forte, arrebentou com o aquário e aqueles peixes que viviam ali na mordomia morreram todos, não sobreviveram. E ele foi viver muito bem no mundo. É a mesma situação dos espíritos que estão tentando nos avisar. Há vida além da vida. Há uma continuidade. Nós seremos a mesma pessoa, com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos. Nós iremos viver com todos os nossos dons, dotes e gostos na situação que a gente preparou para nós. Os espíritos têm comentado para nós, falando, olha, a vida é feita assim, de plantio e de colheita.
Tudo que a gente plantar, nós vamos colher em nós próprios. Não é que vai ficar no lugar e falar, tem uma cesta aqui. Porque todos os nossos hábitos, atitudes e pensamentos estarão impregnados numa veste que nós ainda possuímos, além da nossa alma, que se chama perispírito. E a maioria das pessoas escolhe a forma de viver aqui na terra. E também, da forma com que ele vive, ele receberá o que ele viu, gostou e amparou. Pois bem, existem pessoas que amam fazer o bem, desejam ardentemente fazer o bem. Então disse que existia um jovem que trabalhava numa empresa, numa metalúrgica, e que ele era caso de zombaria. Todo mundo zombava porque o corpo que ele utilizava na presente encarnação tinha um problema. Era muito disforme, era muito feio o corpo que ele tinha, em todos os sentidos. Desde a parte inferior, com as pernas feias, o rosto feio, os lábios terríveis. Dentro dessa metalúrgica, essa pessoa era alvo de zombaria. Tudo quanto era coisa feia, tudo quanto era brincadeira maldosa, era endereçado a esse pobre coitado. E ele, por verificar que ele tinha nascido em um corpo muito feio, ele foi se fechando. Ele foi se trancando. E ele começou a criar um grande problema que traz muito transtorno a todos nós, que se chama timidez. E ele era conhecido, então, na empresa que ele trabalhava, por Naldo. O nome dele era Reginaldo, mas se chamava Edinaldo. Sempre que chegava qualquer pessoa dentro da empresa lá da metalúrgica, tinha sempre um engraçadinho que dizia assim: você já viu o homem mais feio do que o Naldo? Ele nunca respondeu a ninguém, mas aquilo era como pegar uma água quente e aplicar numa flor. Ele murchava na hora. E ele foi se deprimindo com essas brincadeiras, essas zombarias, e foi se fechando. E é um perigo enorme a gente viver fechado. Porque tudo que fica trancado ou apodrece ou mofa. E depois não tem bom uso mais. Eu digo por experiência própria, na minha vida, na minha vida profissional, eu fui tesoureiro de um banco e tinha um cofre à prova de muita coisa. E era trancado com um monte de segurança. Toda vez que eu entrava na parte que tinha reserva monetária, quer dizer, o dinheiro, o cheiro era horroroso. Toda vez que tinha que trabalhar para você levar dinheiro, precisava lavar a mão. Então toda pessoa que se fecha parece com isso, dá um mofo, ou então vai apodrecendo por dentro. Não é vantajoso se fechar, fugir da realidade e das coisas. E o Naldo foi entristecendo. Mas a misericórdia de Deus não desampara nenhuma pessoa dessa, porque Naldo, na realidade, conforme a gente entende as coisas, ele pediu um corpo daquele jeito para renovar o espírito dele, que havia tido graves deslizes e existências passadas. E o Naldo foi entristecendo. E ele trabalhava de cabeça baixa e o tempo todo, muitos e muitos anos, nunca ninguém soube o que era o sorriso do Naldo. Ele foi ficando aqui, mas existia uma outra pessoa no meio, de nome Paulinho, que era espírita. E toda vez que ele entrava na metalúrgica, ele tentava defender de todos os meios o Naldo das brincadeiras. Gente, não faça isso, ele não mexe com ninguém e tal. Lá vem o anjo da guarda do Naldo. Mas não conseguia vencer, porque ele era
todo dia ele era escarnecido, zombado, menosprezado, diminuído e humilhado. E ele era solteiro, porque ele nem ousava se aproximar de uma moça, porque ele se enxergava, vamos dizer. Até que um dia o Paulinho falou para mim, você não quer ir comigo no centro espírita? Não. Falou, vai fazer o quê? Sabe, lá tem umas palestras boas e tudo mais, e você pode participar, porque eu noto você muito triste, muito fechado, muito... Falou assim, mas quem é que aguenta uma tortura todo dia ser escarneado pelos colegas de trabalho? Eu estou em ponto de explodir de tamanho. Não faça isso. Vamos ao centro espírita. A primeira vez que o Naldo entrou no centro espírita, ele olhou bem, viu todo mundo silencioso, todo mundo com papel na mão, lendo. Ele ficou perdido, como a gente, quando veio a primeira vez. Leu algumas letras de uma mensagem como foi a de hoje, não entendeu nada. Primeira vez, muito natural. E o Naldo ficou ouvindo, ficou vendo tudo, e via que os participantes daquela casa espírita se abraçavam, eram fraternos, todo mundo sorria um para os outros. Ele não viu nenhum laivo de maldade. Que lugar gostoso. Ele sentiu a primeira vez, aos 30 e poucos anos de idade, 36 anos, ele sentiu um pouco de paz e tranquilidade dentro de uma casa espírita. E esse amigo dele, o Paulino, aproximou ele do dirigente da casa e disse assim: esse é meu amigo Naldo, nós trabalhamos há muito tempo na mesma empresa e eu quero apresentá-lo. Ah, mas que satisfação, meu filho, você aqui. O homem, que era o dirigente da casa espírita, abraçou tanto o Naldo, mas seja bem-vindo na nossa casa, é uma alegria tê-lo aqui. Ele até então nunca tinha recebido um abraço fraterno de uma pessoa. Ele ficou feliz, porque foi a primeira vez que ele recebeu carinho, compreensão e uma certa ternura no olhar. Ninguém olhava no Naldo com desprezo, porque ele era muito feio, perdão da palavra. E o Naldo, no outro dia, chegou, o Paulinho esperando ele na porta lá da metalúrgica, assim: e aí, Naldo, como foi? Como você se sentiu? Muito bem, mas que lugar abençoado. A primeira vez que ele se dispôs a falar. E como foi a sua noite? Dormi como nunca, porque as minhas noites sempre têm sido de tormento, uma coisa terrível. Eu consegui descansar. E aí, ele disse assim: quando é a próxima reunião? Toda quarta-feira. Eu vou outra vez, que eu gostei. E o Naldo foi aproximando uma vez, duas vezes, três vezes e continuou nesse espírito. E de repente conseguiram tirar um sorriso do Naldo, meio desconfiado, mas tirou. E ele começou a se abrir à fraternidade, à alegria, ao amor. E o dirigente da casa chamou e falou assim: nós estamos precisando de uma pessoa que fica na porta do centro e entregue mensagem. O senhor não poderia fazer para nós? Perfeitamente, eu quero fazer alguma coisa. E ele ficou na porta da casa espírita e entregando mensagem. E cada pessoa que dizia boa noite, obrigado, boa noite, obrigado, ele se sentia na obrigação de dizer boa noite e sorrir. Olha como que Deus faz a pessoa sair do seu problema pela lei do amor. E o Naldo foi sendo obrigado a sorrir. E de sorriso em sorriso, as pessoas começaram a abraçar o Naldo na porta. Ô meu querido, ô minha querida. E essa troca de gentileza, de fraternidade que é muito comum na casa espírita, foi aproximando mais o Naldo de todo mundo. Daí a pouco, o Naldo era a pessoa indispensável na porta de entrada da casa espírita. Porque todo mundo dizia, gente, mas que pessoa maravilhosa. De tanto que ele aprendeu a ser bom e sorrir,
que ninguém mais notava que ele tinha aqueles traços feios e horríveis. O amor faz bem para qualquer pessoa. E o Naldo começou a afirmar. Daí um pouco, o dirigente disse assim: olha, nós precisamos de você, além da entrada, que você, depois das mensagens, você ficava na porta, com que você faça que as pessoas entrem para a sala de passe e você só põe ordem. A segunda tarefa é perfeitamente, é uma alegria para mim. Vamos, minha senhora, a senhora precisa de ajuda? Vamos, meu senhor. E sempre. E as pessoas começaram a conversar algum problema para o Naldo. E o Naldo dizia assim: vamos pedir a Deus, vamos ter fé. E ele foi saindo, como diz o Senhor Jesus: vós sois deuses, cada um de nós carregamos um Deus, um anjo dentro de nós. Só que nós bloqueamos. Nós preferimos muitas vezes que não saia o anjo de dentro de nós, mas algumas imperfeições que acaba trazendo mais problema. E o Naldo ficou mensagem e porta de paz. Daí um pouco, quando o Naldo faltava, que precisava, todo mundo, a gente, mas cadê aquele moço simpático? Ninguém mais dizia aquele moço feio. Todo mundo dizia depois de uma série de anos, ele é maravilhoso por dentro. Ninguém mais enxergava as deformidades dele por fora, porque cada vez que o Naldo falava, ele partilhava das bênçãos de Deus com todo mundo e todo mundo se sentia muito bem. Aí o dirigente disse assim: olha, você, como é muito simpático, você vai para a sala de passe perfeitamente. Nós vamos colocar o outro aqui, o outro lá na mensagem. Foi promovido a passista. De passista, o Naldo começou a fazer uma leiturinha igual a Pet, e das leiturinhas foi um fenômeno para ampliar, amparar todo mundo. O Espiritismo chama nós, como está nos livros do André Luiz, a responsabilidade. Nós temos que nos fazer acompanhar sempre do otimismo, do bem e do amor. Da companhia que a gente procurar, nós vivenciaremos ela por muito tempo. Às vezes existem situações terríveis, né? E então existem pessoas que dizem assim: eu não sei, mas eu não posso ver tal coisa que eu sinto mal. Sim, tudo isso está baseado em outras vidas. Mas o que o André Luiz tem para dizer a nós é essa mensagem para reformar nós, que nós não podemos ficar com essas ideias materialistas de que ninguém veio falar se tem vida do outro lado, ninguém veio queixar, porque esse assunto não é tratado publicamente. Nós podemos avisar em função dos estudos, mas na realidade esses assuntos eles são tratados individualmente e silenciosamente entre nós e Deus. O nosso Pai tem uma propriedade tão grande que ele tem possibilidade de conversar com todos os filhos dele. Em cada filho, Deus, como eu já disse em várias oportunidades, instalou um elemento, um chip, vamos dizer em termos atuais, que se chama consciência. E esse chip nós podemos colocá-lo a serviço de qualquer coisa. Mas esse qualquer coisa só tem duas saídas no chip: ou para o bem ou para o mal. O bem, nós estaremos sempre atentos e nada nos cansará quando se falar do bem, porque nós voltaremos a outra vida. Então ainda hoje eu estava lendo sobre um jovem que desencarnou no ano de 1974. Dois irmãos vindo de Praia Grande, na direção de São Paulo, o 64, e só tinha para ir a Santos, voltar a Anchieta. Na volta, não sabe por quê, um caminhão parado na pista, e os dois irmãos no mesmo carro simplesmente viraram um pastel. A mãe e o pai, vocês imaginam, dois filhos, um de 22 e um de 20 anos.
perderam a vida. Vocês imaginem para uma mãe e um pai. Por quê? Por que nós amamos? Por causa da convivência, das horas e dos dias que nós permanecemos juntos. No livro Pequeno Príncipe, o autor, ele diz assim: o jardineiro ele ama a rosa pelo tempo com que ele espera para ela produzir-se. E as coisas mais abençoadas da vida é igual uma rosa, é bonita, mas protegida pelos espinhos. Então toda vez na vida nossa que nós temos uma alegria cercada de espinho, é o bem verdadeiro. E esses dois jovens morreram de forma brutal. E a mãe era espírita e começou a fazer prece aos filhos. O pai entrou numa crise e queria se matar para ir junto dos filhos. Isso não acontece. Cada um tem um lugar, um departamento para viver. Só fica junto os que se amam. Só ficam juntos os que são maus. Tem dois lugares que nós podemos qualificar de céu e inferno. E esses jovens, um deles, de nome Ademar, na mensagem diz assim, lá em Uberaba com Chico: mamãe, dizia um dos filhos, não chore mais, pelo amor de Deus. Tinha que acontecer assim. É o passado que falou mais alto. Nós tínhamos que voltar desta forma e vocês tinham que passar e têm que passar por isso. É acerto, mãe e pai, de contas. Contudo, eu e o Mano Carlinho estamos absolvidos de prejuízos de outras vidas. A senhora muito traz alegria para nós, porque quando a senhora ora e não chora, nós nos banhamos como fosse uma névoa de paz. Mas toda vez que o nosso pai entra em crise, em desespero, era como ele jogasse uma chuva de astro e fogo sobre nós. É um desespero terrível suportar os momentos que o nosso pai vive. Descarrega sobre nós um sofrimento terrível. Peça a Ele que se conforme, que tenha paz. Nós não estamos aí, mas existem muitas crianças abandonadas. Existem muitos jovens precisando de pais e mães. Adotem alguém e ajudem alguém. Essa é a saída. Se os senhores fizerem isso, nós estaremos seguros em casa. O livro do André Luiz comenta inúmeros casos desses. A vida, ela é muito mais séria do que nós pensamos. E as obras do André Luiz são enormes para quem quiser estudar. Estudar não é para ler. Um dos filmes que trouxe muito público é uma das obras do André Luiz, Nosso Lar. É um best-seller, é um dos livros mais vendidos no mundo e mais traduzido em quase todos os idiomas do mundo, de tão vantajoso. O Chico dizia que o primeiro livro de André Luiz, chamado Nosso Lar, eles tiveram que esconder as coisas porque as trevas não queriam de forma alguma, o mal não queria que o livro Nosso Lar viesse para nós aqui na Terra. Porque transformaria todas as pessoas tristes, como foi o Naldo, em pessoas responsáveis e felizes. E o Chico dizia, até que um dia as trevas procuraram fazer com que o livro não saía. O Chico ia de Pedro Leopoldo para Fazenda Modelo com uma charrete para trabalhar. E numa dessas viagens tinha uma cancela, passagem de trem. E sempre tem pare e ouça, né? Quando é trem, para e ouça, para ver se não ganha vida.
E tinha um senhor que ficava parando o trânsito de um lado e parando do outro. E um certo dia, quando ia o Chico na charrete, eis que as trevas envolveram o guarda-freio, o homem que era responsável pela sinalização do trânsito, envolveu e o homem ficou meio atordoado pelas trevas, e o trem veio e o Chico colocou a mão nas rédeas do charreteiro, vamos dizer, e disse assim: pare, tocado pela misericórdia de Deus. E o trem passou. Depois que o trem passou, o homem voltou ao normal e disse: desculpa, seu Chico, mas me deu uma coisa tão ruim e eu não vi o trem passar. Quase que eu consegui. Quem se acha com Deus e trabalhando no bem, passará por essas coisas. De uma certa forma, Chico vai a um barbeiro cortar a barba, e o barbeiro sempre fez com navalha, né? Os mais antigos sabem que tinha uma bem famosa chamada Filarmônica, de corte espanhol, fantástico de boa. E ele estava, de repente o barbeiro disse assim: seu Chico, a minha visão está ficando turva, está uma coisa tão ruim na cabeça, eu não sei o que está acontecendo. E o Chico, ele levantou os olhos e viu 3 entidades de aspecto ruim, dizendo ao barbeiro: corte o pescoço dele. Tudo para que não viesse até nós as obras do André Luiz. E agora eu faço uma pergunta: essas obras vieram para ficar na estante ou é para uso, como nós usamos as aspirinas da vida? Ouça quem tem ouvido para ouvir, e veja quem tem olhos para ver. A vida será uma realidade. Ela não falará mais e nem menos de ninguém. Não faz muito tempo que um conhecido meu e amigo, sempre que podia, a gente trocava algumas ideias. E ele ficava assim: mas eu acho que isso não está muito certo. E ele era, até alguns dias atrás, magistrado, né? Juiz de direito, bem elevado. Mas eu não acho assim não, Antônio me chamava. Não acho que é assim não. E dava uma risadinha. E de repente, semana passada, eu estava com o telefone ligado, eu morava aqui no Brasil, alguém só disse: olha, fulano de tal morreu dormindo com um infarto violento. Gostando ou não da ideia, aceitando ou não, ele teve que deixar o corpo. E nós também. É bom nós aproveitarmos os ensinamentos de Allan Kardec, de André Luiz, para que sejamos felizes aqui na terra como no céu. Não vá querer ir para outro lugar que não seja no céu. Certo, Pedro? O Pedro não está vivendo no momento de céu não, mas né, Pedro? Apaga aí, mexe.